Bom dia, bênção estarmos aqui reunidos para honrar e adorar o nome do Senhor nosso Deus. Estamos reunidos virtualmente, mas estamos reunidos e com a nossa equipe aqui pela manhã para podermos meditar na palavra do Senhor e adorar o nosso Deus. Estamos com muita saudade dos irmãos, certamente, de ver todos aqui na igreja. No entanto, sabemos que podemos adorar a Deus em toda situação. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai perseverar até a volta do Senhor Jesus, né? Nem a pandemia vai conseguir segurar a igreja do Senhor, que mesmo nos seus lares está adorando o nome do Senhor nosso Deus. E hoje, pela manhã, nós queremos adorar o nome do Senhor. Você deve fazer isso na sua casa, tendo muita atenção nos cânticos que foram entoados. A ideia é que cada um entoe esses cânticos na sua casa, ore, tenha reverência e tenha uma atitude de adoração, mesmo na sua casa, só você e sua família. Às vezes parece diferente, parece que quando estamos na igreja as coisas ficam mais reverentes, mas essa reverência deve ir até o nosso lar, e em casa devemos estar adorando ao Senhor, entoando os cânticos, orando e meditando na Escritura. Você tem até mais possibilidades, né, de estudar a Bíblia, de pesquisar ali, quando você está na sua casa, e até de entoar cânticos ali com a sua família, de uma maneira mais calorosa e até mais íntima e pessoal. Então, é importante sempre destacar que cada um que está no seu lar, que está vendo essa transmissão, esteja, né, se protegendo, esteja tomando cuidado. Estamos num período de pandemia mais tenso aqui na nossa cidade, no nosso estado. Então, evite sair por qualquer motivo de casa, a não ser que seja realmente trabalho ou comprar as necessidades básicas de alimentação, né? Evite estar transitando, indo para locais ou situações em que existe uma aglomeração, né, de pessoas. E proteja a sua saúde, se cuide, esse é o desejo para todos nós. Vamos então meditar na palavra de Deus. E vamos observar hoje um texto maravilhoso, difícil, mas maravilhoso, e acredito que é um dos meus textos preferidos da Escritura, porque nos mostra o cuidado de Deus para conosco, como Deus cuida da nossa fé. Às vezes nós achamos que estamos muito bem, somos fortes e firmes na fé. Por quê? Porque nós estamos lendo a Bíblia, e realmente isso é uma boa indicação. Estamos orando, também é uma boa indicação que você está firme na fé. E estamos na igreja, né? Quando está no período presencial, você está indo para os cultos, participando, você vê, sou um crente firme na fé. São indicações mesmo, positivas, de que nós estamos firmes na fé. Mas olhe, enquanto não acontece o que nós vamos conversar hoje aqui, saiba que você nunca vai saber se realmente você está firme na fé, porque estar firme no Senhor Jesus Cristo, quando tudo vai bem, quando há fartura, quando há saúde, quando somos cercados das bênçãos de Deus, é fácil estar firme na fé. Mas e quando vem a tribulação, a perseguição, os problemas? Olha, Deus permite que passamos por tribulações e perseguições para que nós compreendamos mais sobre a fé. Somos muito limitados e achamos que, porque estamos obedecendo a Deus, já estamos firmes. E não é bem assim. É necessário ser purificado. E Deus sabe disso, obviamente, e Ele faz isso conosco, não para o nosso mal, mas para o nosso fortalecimento e crescimento. E quando vencemos as batalhas, as tentações, as tribulações, saiba que foi Jesus que lhe deu condição de vencer. Foi Deus que esteve com você o tempo todo, lhe sustentando para que você não esmorecesse na fé. Por isso, hoje vamos meditar na ideia de que somente pela fé servimos ao Senhor. É só pela fé. Não é porque nós somos bons, não é porque somos fortes, não é porque temos muita capacidade ou habilidade, mas é somente pela fé que conseguimos servir ao Senhor. E aprendemos esta verdade lá no texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Vamos ler do verso 31 até o verso 34. Lucas
22, do 31 ao 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. O Senhor Jesus aqui então alerta a Pedro sobre os perigos e os riscos e as perseguições. Vamos ver 3 ensinos de Jesus aqui, nessa conversa com Pedro, que nos ajudam a vencer as provações pela fé. O primeiro ensino que nós percebemos aqui claramente é que Satanás sempre quer nos peneirar. Saiba disso. Eu não sei se é todo dia, mas com certeza várias vezes o maligno e os seus anjos, eles querem nos peneirar. E aqui é muito interessante essa figura, essa metáfora do peneirar. É uma metáfora que se refere ao teste. E um dos personagens bíblicos mais conhecidos que foi peneirado, digamos assim, embora essa expressão não foi usada no livro de Jó, mas é o próprio Jó. Ele realmente era um servo fiel e dedicado a Deus, íntegro e justo. Deus mesmo falou isso de Jó. Eu não sei se Deus fala isso de mim ou de você, né? Nós não sabemos, mas de Jó Deus falou, né? Que Jó era justo e íntegro. Eu acho que esse é um dos melhores elogios que nós esperamos receber na vida e só vamos saber quando estivermos lá no tribunal de Cristo. Mas Jó foi peneirado. Olhe Jó capítulo 1, verso 6, vou ler aqui para os irmãos perceberem como foi difícil a provação de Jó. Verso 6 diz: Num dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, entenda que hoje, diferente do que muitos dizem, Satanás não está no inferno, num trono, reinando. Satanás, ele está de andar pela terra, né, e por outros locais, certamente, e ele chega também diante da presença de Deus, ainda hoje. Vai chegar um momento que Satanás será preso, sim, mas hoje ele ainda está solto e agindo e atuante no planeta Terra. E aqui ele chegou diante de Deus para acusar Jó. Ele é o tentador, ele é o acusador. Certamente o maligno nos acusa também, e parece que esse é o trabalho dele. Olha o verso 7, Jó 1:7. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então perceba que o Senhor, mesmo em toda a sua majestade, foi humilde. O Senhor nosso Deus foi humilde e travou um diálogo com Satanás, ali o anjo caído. E então elogiou a Jó, porque o prazer de Satanás é falar mal da obra de Deus e do próprio Deus, obviamente. E ao falar mal da obra de Deus, ele quer desmerecer o Senhor nosso Deus. Então ele quer nos acusar, ele quer mostrar o quanto nós somos terríveis e que não merecemos nada do amor de Deus. Mas olha como o Senhor fala de Jó, né? Íntegro, reto. Jó de madrugada fazia sacrifícios e orava pelos seus filhos e vivia no temor do Senhor. Perceba então que Satanás diz o seguinte sobre Jó no verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Como sempre, o maligno usa essa estratégia de colocar dúvida nas pessoas, mas obviamente o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso não ia cair nessa estratégia do maligno, né? Ele usou essa estratégia com Eva lá no jardim do Éden, colocando dúvida na mente de Eva. Ainda hoje é do mesmo jeito, o maligno coloca dúvida na nossa cabeça, dúvida se Deus é bom, dúvida se a Bíblia é a verdade, e aí por diante. Olha o que ele diz ainda no verso 10, Satanás dizendo: Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem?
A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Da mesma forma que foi com Pedro, foi com Jó. Satanás pediu a Deus para peneirar a Jó, e Deus permitiu, e Deus deixou que Satanás tocasse na vida de Jó, e nós sabemos como foi terrível, né, o resultado. A família de Jó, os filhos todos morreram, todo o seu patrimônio foi perdido, e não satisfeito, Satanás pediu ainda mais para tocar ali na vida de Jó, não para a morte, mas na sua saúde. E Jó ficou doente, pobre, sem filhos, e a sua esposa ainda o amaldiçoava à distância. Então, quem sobreviveria a um sofrimento tão grande quanto esse? Quem? Somente alguém que realmente teme ao Senhor. Estamos vivendo num período de pandemia, de isolamento, de situações difíceis, às vezes até de falta de emprego, de salários mitigados, de situações complicadas e terríveis. Não podemos agora, nesses dias, sair de casa a qualquer momento, a qualquer hora. Isso já gera uma tensão. Aqueles que têm ansiedade acabam ficando mais ansiosos ainda. E as coisas vão piorando e se dificultando na nossa vida. Qual é a resposta? É simples. A resposta é buscar ao Senhor, né? É oração, talvez até jejum e oração, para que o Senhor nos fortaleça, como fortaleceu Jó e certamente como fortaleceu também Simão Pedro. Perceba que Deus permitiu que Jó passasse por tudo que passou. Então vem logo na nossa mente humana: então Deus é mau? De modo nenhum. O Senhor sustentou Jó e sabia que ele tinha condição de passar por tudo aquilo e que depois ele seria extremamente abençoado. E como foi? Mas não vamos estender aqui sobre a vida de Jó. Vamos voltar para o nosso texto. Pedro foi peneirado, Lucas 22:31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E na verdade aqui, ele está falando com Pedro, Jesus, mas não se refere somente a Pedro, mas todos os apóstolos seriam peneirados. Vos reclamou para vos peneirar. Então não era só Pedro, Pedro também, mas todos os apóstolos estavam envolvidos aqui. E o peneirar se refere a quê? Essa metáfora, essa figura, se refere ao peneirar o trigo, uma grande peneira, onde o trigo era colocado e então era balançado, sacudido, e ele ia de um lado para o outro violentamente, o trigo. E então o que caía, obviamente, passava pela peneira, era o que era bom do trigo, e o que era ruim ficava na parte superior, que seria jogado fora, que era aquilo que não prestava para o trigo. Então o ato de peneirar implica um teste violento, brusco, o que balança você de um lado para o outro. Realmente não é algo agradável, né? Aquele trigo balançando, essa é a ideia da figura. Mas depois do teste, depois do peneirar, o que sobra, o que é bom do que sobra, é limpo, é útil, é bom para o uso. Mas aquilo que fica em cima na peneira é jogado fora. A lógica do peneirar é para a nossa própria santificação. No entanto, nem sempre estamos preparados para este peneirar que é aplicado pelo próprio maligno. Observe que não só Pedro foi peneirado, mas o próprio Senhor Jesus Cristo também. Não que Jesus tivesse pecado, mas para ser o nosso Salvador, ele tinha que passar por esse teste da provação, da tentação. Lá em Mateus capítulo 4, verso 1, nós lemos o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus também foi levado para ser tentado, passou 40 dias e 40 noites no deserto, jejum e oração, obviamente um jejum que envolvia água, ele tinha que beber água, porque senão não teria condição, embora alguns pensem que Jesus sobrenaturalmente sobreviveu ali sem água e sem comida. Sem comida é possível, mas é necessário a água numa perspectiva física do ser humano. O fato é que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, o Espírito Santo,
para ser tentado pelo diabo. Deus permite que passemos por tentações e provas e que o maligno nos oprima em certas situações, não porque Deus é mau, mas porque o Senhor está nos preparando para glorificar o nome dele e para a sua obra excelente. Nessa perspectiva, irmãos, nós não vamos ver os problemas e as dificuldades como algo completamente negativo. Negativo sim, porque inflige um certo tipo de sofrimento, mas não completamente negativo. Por quê? Porque nós estamos crescendo, estamos aprendendo. A prova é uma oportunidade para estar mais perto de Deus. Tiago também nos ensina sobre a tentação e a provação, lá em Tiago capítulo 1, verso 2, onde nós lemos assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Então você já fica, acho esquisito esse versículo, como eu vou me alegrar ao passar por provações? E nós, na nossa língua portuguesa, fazemos a distinção provação e tentação. Tentação do maligno, provação vem de Deus. Mas na verdade, no texto original, que foi escrito em grego do Novo Testamento, é a mesma palavra, provação e tentação. Certamente vem de Deus. Por quê? Porque Deus é que permite, como lá no texto de Jó que acabamos de ler, que uma tentação chegue a nós. Mas quem aplica na prática é Satanás e os seus anjos. Então Deus permite sim, é do querer de Deus, mas o próprio Tiago diz, Deus não tenta ninguém. É o maligno que vem e executa o mal, mas ele só pode executar segundo a permissão de Deus. Alguns falam de batalha espiritual entre Satanás, os anjos, que eu sei que existe, mas também entre Satanás e os seus anjos e nós. Mas quem somos nós para enfrentar um anjo? Na verdade, não temos condição para isso. Então, irmãos, a batalha espiritual entre Satanás e nós, e muitas pessoas têm muito medo de Satanás e dos demônios, na verdade, essa batalha praticamente não acontece. Por quê? Porque o maligno e os demônios só vêm nos tentar e nos prejudicar segundo o querer de Deus. Na cabeça de Satanás, ele estava prejudicando Jó, mas no plano soberano de Deus, Satanás estava edificando a vida de Jó. E Deus usa até as obras más do maligno, de Satanás, para a glória do seu próprio nome. Porque no final da história, Jó aprendeu sobre a soberania de Deus. E ele estava muito mais íntimo de Deus do que antes. E aí aprendemos outra lição maravilhosa. Conhecer a Deus é mais importante do que o nosso próprio bem-estar. Se eu tenho que sofrer algo, alguma privação, alguma perda, para conhecer mais a Deus, vale a pena. Isso é difícil de entrar na nossa cabeça, principalmente quando perdemos entes queridos, principalmente quando perdemos coisas de valor, quando sofremos de qualquer forma e de modo profundo. Essas verdades são difíceis de entrar na nossa vida. Por isso é importante hoje você ler e reler esses textos da Bíblia e orar a Deus para que Deus transforme sua mente e coração, para que no dia que você for peneirado, você suporte e aguente e glorifique a Deus em todo momento da sua provação, como fez Jó e os grandes homens da Bíblia fizeram. Bem, observe o que Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Essa alegria não é humana, essa alegria vem de Deus. Não é algo que humanamente você aprende numa escola bíblica, num seminário teológico, ou até mesmo na igreja, mas é algo que você pede a Deus para que Deus lhe transforme, e Deus lhe transforma, Ele faz assim. Tiago continua no verso 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então muitos crentes, quando provados, tentados, testados, passados pela peneira, balançados de um lado para o outro, logo eles desistem. Por quê? Porque não passaram na prova. Aí vem a pergunta, será que são crentes? Não sei, mas é uma pergunta que cada um deve se fazer. Mas quando você passa pela prova, baleado, machucado, cambaleando, mas passou,
firme no Senhor, aí você vai se restaurando, como Jó também foi. Então você aprende a perseverança. Aqui na Igreja Batista Manancial já passaram muitos crentes, não é verdade? Quem é mais antigo sabe. Quem é mais antigo aqui na igreja sabe também quantos apostataram da fé, quantos deixaram Jesus por provações aparentemente simples e pequenas, por tentações do maligno, sedução do mundo, e deixaram o caminho da verdade, foram por outro caminho. Mas aqueles que perseveram na igreja do Senhor Jesus Cristo, ao longo da sua vida, eles estão dando esse excelente testemunho, aprenderam a perseverança e certamente no meio de muitas provas. Verso 4, Tiago 1, verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então como é que você se torna um crente perfeito? Perfeito aqui não é sem pecado, é maduro na fé. Como é que você se torna um crente íntegro, completo? Aquele crente que sempre está buscando a Deus, apesar dos seus pecados. Pela perseverança, que tem uma ação completa. Quando você passa pela prova e está ali aprovado por Deus, e aí você vai galgando degraus na fé, e se tornando cada vez mais perto do Senhor, em nada deficientes. Isso não quer dizer sem pecado, mas quer dizer que é um crente que tem todos os elementos para realizar a obra do Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus quer conosco quando nos manda para a provação. E aí Satanás entra tentando, provando, testando para nos derrubar. Mas o Senhor nos sustenta, e a garantia disso é 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Olha aí 1 Coríntios 10, verso 13 na sua Bíblia, que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, quando você é tentado, mesmo numa coisa muito difícil, e você pensa, não consigo, olha, Deus está aí para lhe sustentar e lhe capacitar a passar pela prova. E sozinhos realmente não vamos conseguir, mas o Senhor é por nós, Ele nos fortalece e Ele nos sustenta. Não esqueça disso, Satanás sempre quer nos peneirar, nos tentar para a queda, nos balançar, nos chacoalhar, sacudir, nos fazer sofrer. Satanás sempre quer isso, mas o Senhor não vai permitir que Satanás nos faça sofrer, a não ser que seja para nossa edificação e primeiramente para a glória do nome de Deus. É importante entendermos isso, e aí vamos compreender o mal e os sofrimentos que chegam à nossa vida. Você não vai ver mais o sofrimento como uma coisa tão negativa. Óbvio que eu não estou dizendo aqui que nós devemos amar o sofrimento e querer sofrer. Não, isso aí é loucura, não é de Deus. Mas quando o sofrimento vem, a dificuldade vem, a prova vem, é necessário sabermos o lugar dela na nossa vida. Se Deus permitiu, é porque Ele tem um propósito. E esse propósito é bom, é maravilhoso. O Senhor quer ser glorificado, o Senhor quer me fazer crescer em alguma área da minha vida, então vamos enfrentar a provação dessa forma. Esse é o ensino da Escritura, e é um ensino maravilhoso que nos faz chegar mais perto de Deus e servir a Deus através da fé, que é o principal ensino desta passagem. O segundo ensino é que permanecemos na fé graças a Jesus. Não pense que você está firme na fé até hoje porque você está lendo sua Bíblia, porque você está orando, porque você é um crente muito fiel. Amém por tudo isso. E tem que continuar fazendo, lendo sua Bíblia, orando, estudando na igreja, buscando ser fiel. Mas nós só conseguimos estar firmes porque Jesus nos sustenta. E então continuamos lendo Lucas capítulo 22. Vamos ler o 31 e o 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Perceba que nós só permanecemos na fé graças a Jesus. Foi Jesus que rogou
orou, intercedeu ao Pai para que Satanás não peneirasse os apóstolos. Por quê? Porque eles não resistiriam. Eles não estavam preparados para isso. Quantas vezes no dia ou na nossa vida Jesus não intercedeu para que Satanás não mexesse conosco em determinado momento das nossas vidas? Porque se Satanás nos tentasse em determinados momentos, nós não resistiríamos, nós não conseguiríamos. Então Jesus, ele freia o maligno, para que o maligno não venha a nos tentar ou oprimir, em momento que nós não vamos suportar. A nossa fé está firme, porque o Senhor Jesus roga por nós. Mas foi só com os apóstolos aqui, com Pedro nesse diálogo, mas certamente isso é comum no reino celestial, na outra dimensão que nós não conhecemos. Assim foi também lá com Jó, só que com Jó não houve uma intercessão, Deus permitiu. Certamente, se Jó não conseguisse suportar com o poder de Deus ali, fortalecendo, o Senhor não teria permitido que Satanás tocasse até na saúde dele. Observe então que a nossa fé está firme por causa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que tudo é pela graça de Deus, né? Até mesmo o estarmos firmes para glorificar o nome do Senhor. Não devemos cometer o erro dos judeus, por acharmos que somos crentes, evangélicos, digamos assim, cristãos, nós somos imbatíveis, inabaláveis, até melhores do que as outras pessoas. Alguns até chegam a pensar isso. De forma nenhuma, continuamos sendo pecadores e pessoas muito fracas na verdade. E se a nossa fé está firme, é porque Jesus nos sustenta e nós estamos, obviamente, buscando as disciplinas espirituais, ler a Bíblia, orar, congregar e tantas outras. Na oração de Jesus pelos apóstolos e por todos nós que cremos, o Senhor pede que Deus nos fortaleça, que Deus nos guarde do mal. Olha lá, 2 Timóteo 3,12, nós aprendemos o seguinte: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3,12. Então, se você quiser viver piedosamente, ou seja, uma vida que agrada a Deus, vai ter perseguição, vai ter provação, vai ter dificuldade. Isso é naquela época do primeiro século, até hoje, o século 21. E por isso Jesus ora por nós. Mas Jesus, quando ora e intercede por nós, ele não ora para que Deus nos coloque numa bolha e nos livre de todo sofrimento. Isso é uma busca daquelas igrejas da teologia da prosperidade. Eles prometem ao ser humano uma ausência completa de sofrimento. Eles prometem aos indivíduos o parar de sofrer, e até o slogan de uma dessas igrejas: pare de sofrer. Como assim? E se Deus quiser que eu sofra para a glória dele e para o meu próprio crescimento? Temos que entender que vivemos num mundo caído pelo pecado. Ninguém vive nesse mundo sem sofrimento. E eu me lembro que quando eu ouvi as primeiras mensagens do Evangelho na minha vida, ela tinha esse elemento: Jesus vai resolver os seus problemas, creia nele, que ele vai resolver todos os seus problemas. Só que a Bíblia não diz isso, né? Jesus vai resolver o maior problema que um pecador tem, certamente, que é a sua condenação ao inferno. Isso Jesus vai resolver. Mas e os terrenos daqui? Os problemas terrenos, as dificuldades e provações? Olha, o Senhor só vai permitir que chegue até nós aquilo que ele quer, para que nós cresçamos na fé e glorifiquemos o nome dele. Olha a oração de Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 17, né, a oração dominical. Está no mesmo contexto dessa história. Lembremos o contexto dessa história aqui, Jesus conversando com Pedro sobre o peneirar os apóstolos. Isso aqui ainda era no contexto da ceia do Senhor. No final da ceia do Senhor, logo depois, Jesus ora esta oração de João 17, chamada oração do Senhor. Olha então João 17, verso 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então Jesus aqui ora, intercede, roga, né, como usa aqui a mesma expressão, Jesus dizendo que pediu ao Pai, verso 32 de Lucas 22, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça.
Então Jesus roga por Pedro, roga pelos apóstolos em João 17 e roga, ora, intercede por todos nós, porque se não fosse por Jesus, estávamos perdidos. Nós realmente desfaleceríamos, cairíamos da nossa fé. Olha João 17, verso 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Temos uma missão nesse mundo. Temos a missão de proclamar o reino de Deus, de testemunhar do evangelho, de falar da glória de Deus, deste caminho maravilhoso para a vida. Mas Jesus diz, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, que os proteja das artimanhas do maligno. Verso 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o verso 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Lá em 1 João 2,1 diz que Jesus é o nosso advogado. Jesus rogando, intercedendo por nós, para que a nossa fé não desfaleça, porque se não fosse Jesus, nós não conseguiríamos. Não vamos ficar numa bolha, de forma nenhuma. Estamos no mundo, e é até interessante. Criamos os nossos filhos, ensinando a palavra de Deus, mas não conseguimos colocar eles numa bolha. Eles vão à universidade, vão trabalhar, vão fazer várias coisas. E nós temos que rogar ao Pai que, assim como Deus faz conosco, proteja também os nossos filhos do mundo. Mas virão sofrimentos, virão provações, tentações, tribulações. E quem roga por nós é o Senhor Jesus Cristo. Só um parêntese importante aqui, é que em canto nenhum do Novo Testamento diz que Maria roga e intercede por nós. Em nenhum lugar. Mas Jesus sim. Então por que, que muitos cristãos acreditam que Maria intercede por nós? De onde eles tiraram isso? Da Bíblia? Não foi. Então foi de outro canto, que não é palavra de Deus. Só Jesus, ele roga, intercede e nos sustenta na fé, como está rogando aqui por Pedro. E um termo interessante de Lucas 22, 32, é o desfaleça. Olha o que Jesus diz, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Literalmente, para que a tua fé não falhe, para que a tua fé não cesse, não se acabe. E a ideia aqui, a palavra grega para desfalecer, é a mesma palavra usada para eclipse. É um verbo, eclipto. Ecleipo, que é o verbo para eclipse. Então a lógica aqui é que Jesus orou para que não houvesse um eclipse na nossa fé, digamos assim, para que a nossa fé não fosse obscurecida pelas trevas das tentações, das tribulações, que são os dardos inflamados do maligno. Então o Senhor Jesus intercedeu para que a nossa fé não morra, mas para que ela continue viva. Então tem duas coisas importantes aqui. Uma, você tem que perseverar, lendo a sua Bíblia, em oração, confiando no projeto de Deus. E a segunda é que você não deve se ensoberbecer. Se você já leu a Bíblia várias vezes na sua vida, ou se você passa uma hora de joelhos orando, não diga para ninguém, fique só para você isso, mas não se ensoberbeça, porque não é isso que sustenta você na fé. Muito mais é Jesus intercedendo por você, inúmeras vezes, e você nem sabe quantas, nem eu sei quantas vezes Jesus rogou por mim ao Pai, para que a minha fé não desfaleça. E aqui eu me lembro da história de um irmão, eu acho que é por isso que eu sou meio contra certificados e diplomas na igreja, A gente já deu certificado de quem fez curso bíblico, e tem algumas igrejas, é pessoal, não é de igreja, eu não estou criticando nenhuma igreja, mas eu tenho esse problema. Por quê? Chegou um irmão em outra igreja que eu conheci, e aí foi entregar o certificado de leitura bíblica para aquele irmão, talvez já tenha contado essa história aqui, e então a gente chamou na frente o irmão, aí está aqui o seu certificado de leitura bíblica anual, porque ele leu a Bíblia toda num ano, recebe um diploma de leitura bíblica. Aí aquele irmão recebeu o diploma, demos os parabéns, e ele falou o seguinte, 17 vezes já, que ele disse que leu a Bíblia, Aí uma irmã do meio da igreja levanta e disse, e não valeu de nada as 17 vezes. Por quê? Porque ele estava chamando a glória para si, É o tipo de coisa que você guarda para si, para a glória de Deus, e continua lendo a sua Bíblia.
Mas, veja bem, se você não tiver Jesus lhe sustentando, ler a Bíblia vai ser só uma obra para você obter louvor dos homens, para os homens baterem palmas para você dizer, que bom, leu a Bíblia, muito bem, 50 vezes, parabéns. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer que você receba esse louvor né, esse tipo de prêmio. Deus quer que você obedeça a palavra. Leia, obviamente, para obedecer tem que ler, mas refletir, pensar, colocar na sua mente e no seu coração. Lembre-se também que logo, voltando para o nosso texto, Lucas capítulo 22, do 31 a 34, Jesus aqui dizendo que Satanás queria peneirar os apóstolos e rogou por Pedro, né, para que Pedro não tivesse a sua fé desfalecida, né, morta pela tentação. Lembre-se que eles estavam no momento da ceia, provavelmente terminando a ceia do Senhor aqui, e que há pouco tempo eles tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Então, onde estava a cabeça dos apóstolos? Estava em saber quem tinha a maior posição, o maior destaque e o maior poder. Olha Lucas 22, 24. Voltando um pouquinho, Lucas 22, 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Eles deviam, irmãos, estar interessados e preocupados, se importando com a crucificação de Jesus, tentando cuidar do mestre, confortar o mestre, o Cordeiro de Deus que seria sacrificado daqui a poucas horas. O grande evento do universo estava para acontecer. Deus ia ser crucificado, morto, para ressuscitar ao terceiro dia. E os apóstolos estavam pensando nas coisas terrenas, nas coisas aqui da terra. Quem é o melhor? Quem tem mais poder? Quem tem mais destaque? E é isso que faz com que a nossa fé enfraqueça. Por isso que Jesus rogou a Deus, para que Satanás não peneirasse a Pedro e aos apóstolos ali, porque eles estavam com a mentalidade nas coisas terrenas. Logo depois, eles vão para onde? Para o Getsêmani, um jardim, orar. Jesus suplica, Jesus pede, orem por mim. O que é que eles fazem? Eles dormem. Eles não têm noção das coisas espirituais, da vida com Deus. Eles não têm noção. Eles estão preocupados com posição, com descanso, estão cansados. Como assim? As coisas de Deus têm que ter prioridade sobre tudo na nossa vida terrena. E aqui é o ponto fundamental para nós entendermos o que é o viver pela fé, enfrentar as provações e tentações. Quando você dedica sua vida, seu pensamento, suas emoções, seu projeto de vida às coisas da terra, você já caiu, certo? Você já caiu. Você só está firme porque Jesus está lhe sustentando. Você pode vir para a igreja, você pode carregar a sua Bíblia, você pode estar nos rituais da igreja, mas se a sua mente, seu propósito de vida, seu coração está aqui na terra e não no reino de Deus, nas coisas de Deus em primeiro lugar, sua fé ela está em frangalhos, se é que você tem uma fé no Senhor Jesus Cristo. Então os apóstolos estavam completamente distantes de Deus e do Senhor Jesus Cristo nessa última semana. Por isso, todos fugiram. Eles não reagiram bem. Por isso, Pedro negou, porque a cabeça deles não estava no reino de Deus. Não estava. Depois nós vamos ver a transformação que eles passam. Mas a cabeça deles não estava no reino de Deus. Então, não queiramos que a nossa fé desfaleça. Olhe, você pode ser um crente que acha que está tudo bem, mas saiba, é Jesus que está lhe sustentando. E você tem que começar a vibrar e a viver segundo a vontade de Deus. Jesus, nos evangelhos, ele falou de vários homens que permitiram a sua fé desfalecer. Jesus chamou de homens de pequena fé. Um exemplo aqui está lá em Lucas, capítulo 12, verso 28. Lucas 12, 28 fala deste homem de pequena fé. E nós lemos assim: ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber,
e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o reino de Deus, e estas coisas vos serão acrescentadas. O que é um homem de pequena fé? Um homem que tem a sua fé dilacerada. É o caso aqui de Pedro. Satanás tentasse a Pedro, ele ia cair. Jesus o sustentou, rogando ao Pai por ele, para que não deixasse Satanás chegar perto de Pedro e dos apóstolos. Pequena fé. O que é um homem de pequena fé? É um homem ansioso, inquieto com as coisas deste mundo. É um homem de pequena fé. Você pode ser quem for, um pastor, bispo, apóstolo, super crente, não me interessa. Se você anda ansioso com as coisas deste mundo, inquieto, aqui a ideia é preocupado com o que comer, com o que vestir, com as coisas daqui, duvidando que Deus tem poder para lhe sustentar, homem de pequena fé. Esta é a definição. Se um dia você quis saber avaliar o tamanho da sua fé, essa é uma boa medida. Avalie o tamanho da sua fé. Não avalie o tamanho da fé dos outros. Esqueça os outros. O tamanho da sua fé. Se você se preocupa com o que comer, com o que vestir, com as coisas básicas, é um homem de pequena fé. E se você está preocupado com as coisas terrenas, homem de pequena fé. Onde deve estar a sua cabeça? Você que é crente no Senhor Jesus Cristo. Reino de Deus. Verso 31. Buscai antes de tudo o seu reino. Antes de tudo. É tão simples. Antes de tudo. O seu reino e estas coisas serão acrescentadas. Por que você acha que Deus às vezes chacoalha você, permite que o maligno mexa ali e lhe tente, lhe perturbe? É porque você não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é só participar dos rituais da igreja. Você pode participar dos rituais e não estar buscando o reino de Deus. É necessário uma transformação do coração, porque senão você vai ser só um religioso. E à noite vamos falar de religiosos e da religião vazia. Mas tem que ter um coração transformado. Aí os rituais da igreja vão ter valor e significado de adoração diante do Senhor nosso Deus. Os homens de pequena fé, eles não creem nos milagres de Deus. Olha Mateus 8, verso 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os crentes perderam a fé de que Deus, ele mexe na realidade criada. Deus altera as leis da física e que essa pandemia é do querer de Deus também. Os homens esqueceram isso. Homens de pequena fé. É Deus que sustenta tudo. Se ele quiser, ele acalma a tempestade, ele manda a tempestade, manda tsunami, impede a tsunami, manda a pandemia, impede a pandemia. Homens de pequena fé não creem nos milagres de Deus, no poder de Deus, confiam somente em si. Olha Mateus 16, versos 6 e 7. Os homens de pequena fé são hipócritas. Eles querem autenticar a sua fé baseada nos rituais e nas obras humanas. São aqueles que se vangloriam por muito tempo de convertido, quantas vezes leu a Bíblia, quantos degraus da escada subiu de joelho, e por aí vai. Olha Mateus 16, verso 6. E Jesus lhes disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Olha a cabeça dos discípulos. Ele está reclamando porque ele não trouxe pão. Isso aqui é até uma piada, né? Acho que, eu não sei, não diz na Bíblia que Jesus riu disso aqui. Acho que foi tão triste que Jesus não riu disso aqui. Mas olha o verso 8. Percebendo, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Eu não estou falando disso. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os homens de pequena fé, eles não entendem a hipocrisia da vida deles. Acham que a fé é só
aqui, visível, nos rituais da igreja, na organização ou no preparativo das coisas. Como eles não entendem que é muito mais? Você pode ter até uma função na igreja, um cargo na igreja, não importa. Se o seu coração não é transformado, você pode até ser crente, né? Mas Deus transformou sua vida, mas é um homem de pequena fé que não entende questões simples da verdade da palavra de Deus. É necessário você se arrepender dos seus pecados, suplicar a ajuda do Senhor na sua vida, para que você sirva a Deus com mais qualidade. Voltando para Lucas, capítulo 22, verso 32. Eu, porém, roguei por ti, falando com Pedro, né? Para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro já era crente? Acredito que sim. E que conversão é essa? É aquela conversão daquele que é crente, imagino eu, mas que vive nas obras das trevas. É o crente que vive aqui nesse mundo. É aquele que vai ser salvo somente como que pelo fogo, que não tem obra nenhuma, porque não busca o reino de Deus em primeiro lugar. Muitos crentes têm que se converter, não para a salvação, mas para uma vida correta com Deus, uma vida de santificação. Esquecer que dos rituais em si, que eles não levam você à santificação, mas sim um coração quebrantado e contrito, lendo sua Bíblia, orando e se arrependendo dos seus pecados. Isso vai fazer você ter mais fé no Senhor e na palavra de Deus. E então, qual era a proposta de Deus para Pedro? Jesus disse: eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. Quando você se converter, ou seja, quando você realmente entender, né, a fé e as coisas ao seu redor, aí você vai começar a servir a Deus, fortalecendo os seus irmãos. Por que Deus ele permite que passemos por momentos de dificuldade? Para aprendermos, para entendermos certas verdades espirituais que estão na Bíblia, mas que a gente lê e não consegue viver. Mas chega um momento em que o Senhor abre os nossos olhos, depois de um certo sofrimento, para aprendermos. Logo em seguida, a gente vai ver que Pedro nega o Senhor Jesus Cristo para pessoas, né, do público, e ele sofre com aquilo, chora e se arrepende, e então só em seguida é que ele vai estar apto, após a ressurreição de Jesus, ele vai estar apto a fortalecer a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso aqui é uma preparação para que Pedro se torne o grande líder da igreja do Senhor Jesus. Segunda lição é que permanecemos na fé graças a Jesus. E a última lição é que sem fé nós não estamos prontos. Se nós não crescermos na nossa fé, jamais estaremos prontos. Olha o que Pedro responde. Pedro, ele é como se fosse uma ilustração para todos nós. Isso aconteceu de verdade. E Pedro, ele nos representa muitas vezes nessa história. Nós achamos que somos fortes na fé, porque estamos seguindo os rituais. Bíblia, oração, congregando, trabalhando na igreja, dizimista, canto nos cultos, faço tudo. Então, crente excelente, mas não chega nem a arriscar o que Deus quer de nós, chega nem perto do que Deus espera de nós, no nível de santificação que o Senhor requer de nós. Então, Pedro se achava muito forte, mas ele não tinha noção da realidade da vida espiritual dele. Você tem noção da realidade da sua vida com Deus? Você tem noção do que Deus pensa de você? Eu sei que essa pergunta é quase impossível de ser respondida, né? Mas na sua mente, o que é que você acha? Você acha que Deus lá no céu está dizendo: muito bem, Valnei, você é um crente maravilhoso e excelente, impecável, né? Eu vou logo lhe levar, lhe trasladar, que nem Elias, porque você não merece ficar aqui nessa terra cheio de pecadores, né? Será que eu acho que eu sou assim? Certamente não. E você? Você acha que é assim? Tão sem pecado, eu vou mandar Jesus lhe levar logo. Você é um crente que essa igreja não te merece, né? Você tem que estar no céu com o Senhor. Irmãos, certamente não. Temos que ter noção da realidade da nossa vida com Deus, do tamanho do nosso pecado. E a lógica é, quanto mais aprendemos da Bíblia e conhecemos a Deus, mais percebemos os nossos pecados, profundos, íntimos ali. Pedro se achava forte na fé,
Olha o que ele diz no verso 33, Lucas 22, 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto. Olha a resposta de Pedro: Senhor, estou pronto. Já pensou? Você pode dizer isso para Jesus: Senhor, estou pronto. Pronto para o que o Senhor quiser de mim, porque der e vier. Olha, irmãos, nós estamos prontos. Entende? Nós nem temos, muitas vezes, noção do que é uma perseguição. Nunca ninguém aqui passou por uma guerra, que eu saiba, né, da igreja. Então, a gente não tem nem noção do que é ser perseguido, sofrer pelo nome de Jesus. Mas Pedro diz: estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Pedro não tinha entendimento. E aqui é um alerta para nós. Somos religiosos, mas não somente. Nós buscamos agradar a Deus, não é só religião, certo? Nós vivemos uma vida com Deus. E nós temos que ter sempre isso em mente, esse entendimento da nossa fraqueza e limitação. O apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, sabia das suas limitações e fraquezas. E é para isso que serve a Bíblia, para nos alertar o quanto somos fracos. E por isso não devemos julgar os outros irmãos nas fraquezas e debilidades deles, porque nós somos tão pecadores quanto. Devemos nos aplicar a conhecer mais a Deus, íntima e profundamente, na leitura da Bíblia, na oração, na adoração a Deus. Olha então que Jesus responde. Jesus conhece a realidade das coisas. Jesus avaliou muito bem a vida de Pedro. Olha a resposta de Jesus em Lucas 22, 34. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Então Jesus deixou muito claro: você não está pronto, Pedro. Você não está pronto. E se tivesse, Satanás vinha tentar você e você conseguiria vencer pelo poder de Deus. Mas você está tão despreparado que eu roguei para que o maligno não te peneirasse. Eu supliquei a Deus para que Deus impedisse Satanás, porque senão você estava perdido, você ia ser massacrado, sua fé ia se acabar. Percebe a nossa fragilidade? Na cabeça de Pedro ele estava pronto, mas para Jesus ele não estava pronto. Alguns crentes, eles veem a igreja como um grande retirão, um local de lazer e de férias. É maravilhoso um retiro, né? Você vai lá, ouve a Bíblia, conversa com os irmãos, passa 3, 4 dias ali, tem brincadeiras, tem muita comida boa, tem muita coisa legal. Eita, isso aqui é o céu. Só que a igreja não é isso, certo? Um retiro é muito bom, não estou dizendo que é ruim, só que a igreja não é esse retirão. Outros encaram a igreja como um hospital. O hospital, os crentes machucados e feridos. E parece que a igreja realmente é muito mais um hospital. Os crentes precisando de ajuda, e realmente a igreja tem que ajudar. O hospital de todos nós que precisamos do Senhor. Mas tem um grupo na igreja que vê a igreja numa perspectiva como Jesus quer que nós vejamos também. Que perspectiva é essa? A perspectiva da guerra. A igreja está numa batalha espiritual. Não contra os anjos ou contra Satanás, mas contra o seu próprio pecado. E com o objetivo de glorificar a Deus e pregar o Evangelho. E esta é a batalha da igreja. A igreja, ela não vai abrir as portas dela para que o inferno invada. Pelo contrário, a igreja vai invadir as portas do inferno e retirar pessoas dali para a salvação em Cristo Jesus e para a glória de Deus. Um crente preparado, ele tem esse entendimento de vida. Eu faço parte da igreja para ser ativo nesta guerra, nesta batalha espiritual, trazendo pessoas do inferno para a salvação em Cristo. E esse é o ministério de cada crente da igreja do Senhor Jesus Cristo. E todos os crentes são capazes de fazer isso, e devem fazer isso. Não fazem porque estão mais envolvidos com as coisas desta terra. Porque estão mais preocupados com seus próprios problemas, necessidades básicas, e não se sentem tão felizes e tantas outras desculpas. Por isso não prega o Evangelho, e a igreja, que poderia avançar muito mais, não avança. Avança porque a igreja é de Deus, e é Deus quem comanda certamente a sua obra. Pedro se achava preparado. 3 anos
sendo treinado por Jesus, vendo milagres que nós nunca vimos. Jesus andando sobre as águas, acalmando a tempestade, ressuscitando mortos, expulsando demônios, multiplicando o pão e o peixe. Pedro viu tudo isso. Não estava preparado. Temos que avaliar a nossa vida, irmãos, e sermos humildes e orar a Deus, só nós, você e Deus, perguntando: estou preparado, Senhor, para esta batalha, para enfrentar esta batalha de proclamar o Teu Evangelho, apesar da situação de vida em que eu estou hoje aqui vivendo? Olhe, perceba que Pedro estava tão longe de Deus, que mesmo Jesus, o Filho de Deus, dizendo: olhe, Pedro, 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Hoje, era no mesmo dia, Pedro, mesmo Jesus dizendo, no mesmo dia, Pedro cometeu estes pecados. Olha, eu penso assim, se Jesus me dissesse isso, eu ia tentar não cometer esse pecado, entende? Mas Pedro estava tão distante, e eu não estou dizendo que sou melhor do que Pedro, não, estou dizendo que esse é o pensamento lógico. Se alguém me disse que isso é pecado, Jesus, não foi alguém, foi Jesus, e que hoje eu vou cometer esse pecado, eu ia fazer de tudo para não cometê-lo. Pedro pecou mesmo assim, e quando o galo cantou, Pedro se lembrou do que Jesus falou e chorou. Certamente não vou falar aqui do fato de Deus ter decretado Pedro cometer estes pecados, não cabe aqui, mas de uma perspectiva humana, ele estava tão longe de Deus que a exortação não serviu. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você é exortado pela palavra de Deus, domingo após domingo, quarta após quarta, e lendo a sua Bíblia todo dia você lê sua Bíblia, e quantas vezes você não cede às exortações da palavra de Deus, aos conselhos da Bíblia, às ordens de Deus? Quando estamos longe do Senhor, nessa fé desfalecida, eclipsada, essa fé fraca, a gente nem consegue recuperar os ensinos espirituais que Deus nos dá. E quem sofre é você, sou eu, quando não quero ouvir a verdade da palavra do Senhor. Temos que buscar uma fé revigorada, uma fé honesta, uma fé sincera. Jesus falou desta fé, e Jesus disse que essa fé é uma fé admirável. Olha, poucas vezes você vai ver nos evangelhos Jesus dizendo que se admirou de alguma coisa, mas uma das vezes Jesus disse que se admirou da fé. Lá em Lucas capítulo 7, verso 6, Jesus fala de uma fé admirável. Lucas 7, verso 6, então Jesus foi com eles, e aqui a história é do centurião romano que tinha um servo doente, e pediu para outro servo ir lá falar com Jesus, para pedir para Jesus ir curar seu servo, que estava enfermo. Então Jesus foi com eles, Lucas 7, verso 6, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Olha bem, este centurião, ele ia na sinagoga. Este centurião romano, ele já lia o Antigo Testamento. Este centurião romano, ele já estava conhecendo Deus. E é muito provável que ele acreditava, não sei se para a salvação, mas que ele acreditava que Jesus era este Messias prometido no Antigo Testamento. Porque olha a atitude dele: não sou digno de que entres em minha casa. Um centurião romano. O centurião romano, lá em Israel nesse período, tinha muito poder, era um comandante militar, e Jesus para ele deveria ser um rabino qualquer, mas para este centurião não. Jesus tinha uma grande importância. Talvez esse centurião ele já estivesse crendo que Jesus era o Messias, o Salvador. Olha o verso 7, por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Por que ele mandou um servo? Porque ele não se achou digno de falar com o Messias. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. E ao meu servo faz isto e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Isso é fé, entende? Você crê no poder de Deus.
Óbvio que se Jesus não quisesse, aquele servo do centurião não seria curado. Mas o centurião, ele pediu a Jesus, e ele cria que Jesus podia curar até a distância, se quisesse. E Jesus o curou. A fé não é de que Deus vai fazer o que a gente quer, isso não é fé. Isso aí é uma loucura pregada pela turma da teologia da prosperidade. Fé é eu crer na soberania e no poder de Deus, tudo está no controle de Deus, e que eu posso ter paz e tranquilidade, porque o Senhor move tudo, inclusive a minha vida e a minha morte, está nas mãos do Senhor. Eu não preciso ficar triste, atribulado, sofrendo, eu posso confiar em Deus. Sei que sofremos com a perda dos entes queridos, e isso é natural, porque somos pecadores, mas o Senhor é soberano sobre tudo, Ele controla todas as coisas, e é esse tipo de fé que Deus quer de nós. Você crê que Deus tem todo o poder, não existe destino, não existe acaso, nem coincidência, só Deus governando tudo, e então você pode viver descansado. Esta é uma fé admirável. Paulo fortaleceu Timóteo no momento de intensa perseguição. Como foi que ele o fez? 2 Timóteo 2,1 diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Timóteo estava envergonhado, com medo da perseguição. Paulo já estava preso no momento de escrever essa epístola, sua última epístola. E o que é que Paulo diz? Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Essa é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza. E em 1 Coríntios 10, verso 12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Observe a sua vida, observemos as nossas vidas. Somente pela fé servimos ao Senhor, é o que nós aprendemos desse texto, é só pela fé, é só o Senhor que nos sustenta, é só o Senhor que nos empurra para viver uma vida que agrada a Ele. Nós, por nós mesmos, não temos condição, temos que viver nas disciplinas espirituais, Bíblia, oração, jejum, adoração, evangelismo e várias outras disciplinas espirituais, mas somente elas não nos fortalecem, é necessário o Senhor Deus nos sustentar. Lembre-se, Satanás sempre quer nos peneirar, a cada instante, a cada dia, como diz lá em Pedro, o leão que ruge ao nosso redor para nos tragar. Permanecemos na fé graças a Jesus, é o Senhor que intercede por nós, é o Espírito Santo que nos enche de força para resistirmos às provas e às tentações, e sem fé não estamos prontos. Pedro não estava pronto, ele não tinha uma fé fortalecida, e mesmo depois de alertá-lo do seu futuro pecado, ele ainda caiu no pecado. Lembre-se disso. A Bíblia nos alerta diariamente contra os nossos pecados, e se não observarmos a palavra de Deus, cairemos nestes mesmos pecados. Como o Senhor é maravilhoso para nos dar esse texto, que nos mostra essa conversa de Jesus com Pedro, que depois tornou um grande apóstolo, um grande pregador, foi preso e morreu pelo Evangelho, pelo Senhor Jesus Cristo, mas aqui ele precisava ter uma fé aumentada. Nós também certamente precisamos de mais fé para servir bem ao Senhor Jesus Cristo. Deixe de olhar para as coisas desse mundo, deixe de se alegrar com as coisas terrenas, foque sua vida no reino de Deus, nos tesouros celestiais, coloque objetivos claros para você ampliar a sua fé, além do seu devocional diário, pessoas que você vai pregar o Evangelho, pessoas que você vai discipular, está discipulando alguém, está pregando para alguém, constantemente você prega o Evangelho para aqueles que estão ao seu redor. Quando você adora a Deus, como é essa sua adoração? É de coração ou é só mecânica? Que Deus nos abençoe e nos ajude a estarmos firmes na fé, para que quando o peneirar de Satanás vier sobre nós, com o poder de Deus, saiamos mais fortalecidos ainda. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai amado, só temos que te agradecer por tua graça e misericórdia, pelo teu amor, porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor Jesus que intercede por nós, e é o teu Espírito Santo que nos fortalece, dia após dia. É graça sobre graça, e é uma vida tão abençoada e alegre, porque é o Senhor
que cuida de nós. Mesmo no meio da pandemia, Pai amado, nos usa, ajuda-nos a estarmos focados no Teu reino, na proclamação do Teu evangelho, confiantes que o Senhor está no comando de tudo. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus esteja abençoando a todos, e assim encerramos esse nosso momento de culto público, mesmo que virtual, e à noite, à tardinha, estaremos novamente aqui reunidos às 17 horas, com a transmissão ainda sem os cultos públicos. Que Deus abençoe a todos e os fortaleça, em nome de Jesus é o nosso desejo. Até breve.